Bem-vindos a mais um Womancast. Ó, voltou ao normal. Programação normal, semana passada foi Gal. Eu fui a entrevistada, ó, e chorei, hein, gente? Pelo amor, hein? Ô, garota pra chorar, hein? E a semana eu tô aqui, gente, olha, eu vou falar, tá, pra vocês. Vocês vão achar que ela é velha, mas ela não é velha, mas ela já foi minha professora. Hoje eu tô aqui com Fernanda Souza. Gente, ela que é uma potência, tá? Em Bom Sucesso, nascida lá. E aqui a gente vai contar pra vocês um pouco da história dela e vocês vão se surpreender. Muitos vão se surpreender porque ela é nata, ela é empreendedora nata. Hoje eu estou aqui com Fernanda Souza, da Agreg e da Brisa. Bem-vinda, Fê! Tudo bem, Carla? Prazer imenso estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite. E bora, tô nervosa, gente. Quando eu fico nervosa, eu fico boba. O pessoal já sofreu comigo, Karine e Dani já falaram comigo hoje. Meu Deus, não é possível, o que aconteceu? Usou alguma coisa? Eu falei, não, eu tô nervosa. É assim mesmo. Depois o papo flui, vocês vão ver, né? Como todos o Womancast, aquelas que ficam nervosas, depois até esquece que tá sendo filmada, né? Mas vamos falar, Fernandinha, né? Você é nascida em Bom Sucesso, né? Sim, nascida e criada, né? Em Bom Sucesso, cria de Bom Sucesso. Gente, Bom Sucesso tá uma cidade, né? Graças Por favor, né? Mas me conta, como foi a sua infância lá em Bom Sucesso? Então, eu sempre morei em Bom Sucesso, estudei nos colégios de lá, colégios públicos de lá. Depois eu fui para Venda Nova, né, que todo mundo lá do interior estudava em Venda Nova. E aí, na época, no colégio de Venda Nova, a minha mãe sempre sonhou em ter um varal branquinho para cuidar e tudo mais. E ela ficava, minha filha, você podia fazer enfermagem? Eu falei, mãe, calma aí, vamos ver. E eu não queria gastar o dinheiro dos meus pais à toa, né? Então, tipo assim, toda essa minha infância, todo esse meu tempo... Mas você era bem pequena? Desde muito nova, desde, tipo, ensino médio, minha mãe já falava. Uhum. Ela queria que eu fizesse alguma coisa na área da saúde. E aí, foi tudo sempre lá. Teve um momento em que nós fomos morar em São Gonçalo, da minha infância. Sério. Meu pai sempre trabalhou com entrega de verdura e legume pro Rio. E aí, em algum momento, não sei exatamente a minha idade, a minha faixa etária, mas ele teve um problema financeiro lá e ele falou, cara, a gente só tem uma opção, ir embora pra lá pra poder receber. E aí por muito tempo os meus pais subiam e desciam e eu e meu irmão ficávamos na casa dos meus tios ali em Bom Sucesso e depois não teve mais o que fazer e a gente foi. Teve que ir. Teve que ir. Em 95, isso me marcou muito na minha infância, meu pai quebrou de ficar nada. Sério? Sério. E Sua eu mãe lembro, nunca trabalhou? Minha mãe sempre cuidou de casa. Uhum. Meu pai sempre teve muito ciúme da minha mãe. E com isso, a minha mãe não trabalhava fora, sempre cuidava da gente. E aí, nesse momento, a minha mãe foi até pra lavoura, pra ajudar meu pai na lavoura. Uhum. E quando ele quebrou, eu lembro de um episódio onde ele não tinha nem o caminhão mais pra ir pro sítio. Ele ia a pé e voltava a pé. E fazia assim, virava noites no trator, porque acabava de colher uma lavoura. Ele já lavrava pra poder tirar a lavoura, plantar, né, rápido. Então não foi uma infância fácil, né? Como muita gente acha, foi uma infância difícil, mas uma infância onde existia muito amor. Os meus pais sempre priorizaram muito a nossa união. Então eu, meu irmão, depois de um tempo, a Tainá, que na verdade é filha da irmã do meu pai, e agora, depois de um tempo, veio morar com a gente por um acontecido, né? Minha tia foi assassinada, e a Tainá foi morar com a gente, então nós somos 3, e meu pai sempre prezou muito isso, que a gente cuidasse um dos outros, né? Então ele falava, família pequena para vocês terem união. E assim seguiu. Meu pai trabalhou muito, se reergueu, a gente viveu muito bem. Tem, claro, como toda família, histórias ruins, mas a minha infância foi solta lá na roça, nascida e criada. No entanto, quando eu montei a clínica, eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, porque todo mundo falava que eu era metida, que não sei o quê. Eu falava, ai meu Deus, e agora? Mas eu não sou, é porque eu fiquei muito tempo fora daqui e tudo mais. Mas o tempo, ele se encarregou de resolver muita coisa e estamos aí, né? Quanto tempo vocês ficaram em São Gonçalo até voltar para Bom Sucesso? 2 anos. Ficou um tempinho, 2 anos, né? Sim. Mas me fala, Fê, e aí você foi lá, terminou, e aí quando se descobriu assim, quero fazer enfermagem? Quando foi essa decisão que você tomou? A minha mãe sempre teve essa vontade que eu fizesse enfermagem. E eu tinha muito medo de entrar na faculdade e gastar o dinheiro deles, que eu sabia que era muito batalhado. Mas tinha outra coisa, assim, que você achava que pulsava seu coração, que te fez ter dúvidas? Não, eu só queria a área da saúde. Mas medicina, eu sabia que era uma coisa que não estava acessível pra gente. Fisioterapia não me batia o coração.
Aí eu fiz o curso técnico. Ah, você fez o técnico? Eu fiz o técnico. Eu entrei no curso técnico para eu ter certeza se era o que você queria. se era o que eu queria. Então, cursando ainda o 3º ano, eu estudava de manhã, à noite eu vinha pro curso, muitas vezes os meus pais vinham me buscar, porque acontecia de não dar horário de ônibus, época de prova e tudo mais. E aí isso foi no 2º semestre, né, do terceiro, que eu estava no 3º ano. Quando foi no final do ano, eu falei, gente, eu tô preparada, eu quero fazer faculdade de enfermagem. Meu pai falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte? Aí eu falei, diga-me. Eu vou depositar todo mês em uma conta o valor que eu gastaria para você na faculdade. Quando acabarem os 4 anos, você pega esse dinheiro e você monta um negócio para você. Você não precisa fazer faculdade. Aí eu falei, pai, a minha mãe a vida inteira me falou, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Por isso que ela me obrigou a ser dona de casa, sem eu querer. Então, cara, não adianta você me dar o dinheiro e eu não saber o que fazer com ele. Eu quero fazer faculdade de enfermagem. E a cada 6 meses era uma briga, porque o meu pai não queria pagar. Era uma luta. E a minha mãe lá. Tu acha que foi um pouco de ciúme, assim? Minha filha tá na cidade, fazendo faculdade, total, fez aqui, total. Meu pai era totalmente possessivo, dominador. Né? E a gente se dava muito bem. Então, ele não queria que eu desse um passo tão grande, né? E também, às vezes, achava, né, que você ia sair de lá, né? Ah, ela vai querer ir pra cidade, não vai querer mais sair de bom sucesso. Mas aconteceu. Sério? Aconteceu. E aí, naquele ano, eu prestei o vestibular e passei em 3º lugar. Ó, que bacana. Então, aqui pra FES. E aí, também prestei vestibular lá pra baixo. Cheguei a passar pra medicina, mas ele não deixou eu ir. Tu tá brincando? Não deixou. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Ele falou, nem pensar, esquece. Gente, meu pai era daquela época, o meu irmão sofreu. Eu namorava em casa, mas o meu irmão sentado no meio. Se eu fosse na rua, meu irmão tinha que ir junto. Então, assim, meu pai era totalmente possessivo, totalmente controlador. Então, pra ele, essa questão de eu estar em Teresópolis já era difícil. Imagina eu morar fora, né? Era totalmente difícil pra ele. Aí passei no vestibular, aí tranquei o curso, não terminei o técnico, porque a gente não teria como conciliar as duas despesas, e comecei. Só que sempre fui uma péssima aluna na faculdade. Você tá brincando? Não, tô falando sério. Passou em 3º lugar e péssima aluna, gente. Não, gente, porque eu não levava a faculdade a sério. Sério? Não levava a faculdade a sério. Eu queria... tô aqui, vai dar tudo certo. Até que, acho que no 4º ou 5º período, a Ana Paula, professora de saúde da mulher, eu sentada lá atrás, na maior algazarra, ela olhou pra minha cara, colocou o dedo na minha cara e falou assim, sabe você que tá aí, nessa panelinha do fundo? Seu lugar não é aí, não. Aí eu? Aí ela, a partir de hoje eu quero te ver aqui, ó, na primeira cadeira, porque o seu potencial é muito grande. Aí, sabe quando te dá um choque de realidade? Eu falei, cara, tudo bem, eu tenho 18 anos, sou uma adolescente, nova, né? Era muito nova, mas se eu tô perdendo tempo, eu não posso estar perdendo tempo, eu tenho que estar ganhando tempo. Então eu tô saindo de casa de manhã, a faculdade era cedo, pegava 2 ônibus. Pra quê? Pra nada? Era aqui no alto, né? No alto. Pra nada, eu falei, não tem como. Aí virou a minha chave. Ali eu tive uma virada de chave, e aí eu comecei a levar a faculdade a sério. Aí dali eu vi que realmente era o que eu queria. Mas eu tinha certeza que eu não queria trabalhar na prática. Eu queria a gestão. Sério? Eu sempre soube que... Porque, na verdade, a enfermagem é gestão, né? É administrar. Você administra uma equipe de técnicos. Então, eu tinha certeza que eu queria gestão. E aí foram, né? Os 5 anos. Eu me formei em 2009. E logo assim que eu me formei, eu fui trabalhar de técnica. Em uma residência. Sério? No Alto. Com um senhor... Eu não sei o nome do bairro. Eu sou péssima para guardar nome. E eu ia muito pro Comari com ele, passeando de cuidadora, toda de branquinho, e vários dos meus amigos aproveitando lá no Comari, e eu passeando com ele de cuidadora. E, tipo assim, eu sempre tive na minha cabeça, pela minha mãe falar, quem não sabe fazer, não sabe mandar, eu até reformulei a frase, porque o mandar é muito pesado. Então, eu reformulei ela, quem não sabe fazer, não sabe administrar. Isso é para tudo na vida. Então, eu queria saber a parte técnica para que eu pudesse ser uma boa gestora. Né, pudesse liderar a minha equipe com excelência naquilo que eu estava fazendo. E assim foi. Fiquei 6 meses com ele, e aí depois ele foi pro Rio, e aí teve a dona Sônia, no Comari, aí eu montei um MEI de home care. Então, tipo assim, eu não comecei logo com a Greg, né? Tiveram vários problemas antes de dar certo, né?
Porque as pessoas acham que simplesmente começou e deu certo. Não é assim. Eu abri um MEI, eu tinha uma enfermeira. Isso foi teu primeiro ano? Meu primeiro ano. Primeiro ano, 6 meses você ficou com ele, aí 6 meses após você já abriu o MEI. Já abri o MEI, porque aí ele foi pro Rio e eu precisava resolver a minha vida para trabalhar. Aí apareceu essa oportunidade com a dona Sônia, foi uma paciente que tinha esclerose, que eu fiquei com ela, se eu não me engano, 1 ano e meio no alto. Olha! Intercalando com uma enfermeira conhecida, que eu a considerava como sócia, até que a dona Sônia faleceu. E aí eu fui descobrir que essa minha amiga e sócia... Matou a dona Sônia, sacanagem. Não, gente. Ela estava pegando pacientes no hospital para acompanhamento sem eu saber. Porque eu tinha meu pai para me bancar e eu não precisava trabalhar. Não acredito. Então, assim, antes de dar certo, dá muito errado. É. Né? Só que não é todo mundo que sabe disso. E aí, dali foi. Aí, quando aconteceu isso, eu coloquei o meu... Vocês já tinham feito o negócio do home care, né? Já. As duas a gente acertado. estava como sócia, né? Como no home care. Tipo, a gente dividia o salário da dona Sônia. E tudo que aparecia... Depois me conta quem é, pra eu não querer conhecer essa pessoa. Te conto em off. E aí, tudo que aparecia, a gente dividia. Só que aí eu fui surpreendida, né? Porque chegou o momento em que a dona Sônia faleceu, que eu me vi... Eu já morava aqui. Eu morava no Higino. Então, assim, eu tinha despesa, não era meu pai que bancava a minha despesa, a única coisa que os meus pais fizeram foi me dar um carro, para que eu pudesse ir e voltar com tranquilidade. Mas isso eu já, desde a época da faculdade, no final da faculdade, eles já me deram o carro por conta disso. Mas, enfim, tudo tem um Enfim, olha, a gente já vai chamar os comerciais, porque, enfim, ó, a próxima ela vai contar, porque ela vai ter que contar que ela foi minha professora, tá, gente? A gente já volta, vou chamar os comerciais muito rápido. Já voltamos bem rapidinho e hoje eu estou aqui, ó, com uma das fundadoras da Greg e da Brisa, né? Fernanda Souza, direto de Bom Sucesso aqui pra TV Teré FM. E ela vai terminar de contar aqui que ela tava falando. Gente, passaram a perna dela no home care. Lá. E aí, me conta como que foi, que você saiu dessa e falou, cara, E aí, eu já morando no Higino, já com despesa, né? Falei, agora lascou, né? Vou ter que voltar pra casa dos meus pais. E tudo que tu não queria, né? Que situação, gente. Meu pai é totalmente dominador, eu já tava um passarinho fora da gaiola, como que volta? Não, e às vezes ia falar assim, tá vendo? Teu lugar aqui. Exatamente. Falei pra tu não... né? Falei que ia guardar o dinheiro pra tu, né? Coloquei meu currículo na Unimed de Nova Friburgo. E aí fui chamada pra trabalhar em Nova Friburgo. De enfermeira? De enfermeira. Entrei na emergência, na triagem. Sério? Que legal. Sério. Trabalhei lá até eu engravidar do Bernardo. Só saí de lá quando eu engravidei do Bernardo. E aí já não dava mais pra morar em Teresópolis. Porque plantão dia sim, dia não. Eu ainda tentei, sabe? Fiquei aquela coisa... Aí teve que voltar pra Bom Sucesso. Voltei pra Bom Sucesso. Que era mais perto também, Aí quando né? eu voltei pra Bom Sucesso, eu falei, pai, mãe, eu volto. Mas eu não queria voltar pra dentro da casa de vocês. Não dá. Nem cabe. Eu falei, nem cabe. A casa só tem 2 quartos. Como que eu vou dividir quarto com o Luiz Fernando? O Luiz Fernando já tem a vida dele. Eu preciso descansar. E aí tinha a casa debaixo dos meus avós fechada. Meu pai falou assim, então vamos dar um jeitinho aqui embaixo e você vem pra cá. Tudo que ele queria, né? Debaixo do olho dele, né? Isso aí, né? Controlando tudo. E aí fiquei na Unimed, se eu não me engano, 3 anos. Até eu engravidar do Bernardo. Eu engravidei do Bernardo com 25 anos. Não, mas antes de engravidar, tu me deu aula. Conta que tu também trabalhava. Para. Ela não quer contar, gente. Gente, é porque eu me Fala. perco. Gente, eu me perco. Eu tenho problema com isso. Aí tu trabalhava lá e tu arrumou emprego aqui também. Isso. A Bruna. Bruna. Lembra de Bruna? Bruna. Foi Trabalhava na Alterdata, no né? Index, na época. Foi, no Index, gente. Eu fiz segurança do trabalho. Você que não sabe, tá? Eu sou formada também, eu sou cabeleireira, mas eu sou formada em técnico de segurança do trabalho. Não sou mais porque eu não tirei o CREA, né? Então eu não sou mais. Karina ia te contratar. Mas fiz, pra né? trabalhar com ela agora tá na vendo? Greg. Mas fiz. Então, eu fui convidada pela Bruna para fazer o módulo de primeiros socorros, né, no curso Foi, de eu vocês. lembro bem. E o que me surpreende é porque é tanta coisa na vida da gente que a gente acaba esquecendo, né? E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu dava o plantão lá em Friburgo e o curso aqui uma ou 2 vezes por semana. Foi na época que eu conheci a Carla, a Amanda, Não lembro, cara, Léo. 1 ou 2 vezes. Só que eu encontro esse pessoal até hoje.
E assim, Léo também? Léo tá lá em Bom Sucesso. É? Eu encontro com ele lá no mercado de vez em quando. E é um misto, porque a Amanda me manda mensagem, ô professora, ô tia. Gente, a gente passa por tanta coisa na vida, né? Tia! Eu já não tinha nem 30 anos na época, tinha 20 Era e poucos novinha, anos. gente. Fernanda era novinha. Eles Era me mais davam- nova que eu. Eles me davam trabalhos. Mas nós saía junto depois. Depois era só uns rolê aí, aleatório. Ai, mas foi muito bom. Foi. Uma época legal, né? Muito Uma experiência legal, né? Muito, Também, muito né? boa. Nossa, e assim, foi uma experiência que eu realmente precisava viver, porque eu sempre gostei de lecionar e eu tinha que saber qual ia ser o meu domínio com aquilo ali, né? A vida tomou outro rumo, mas ainda teremos cursos técnicos na Agreg Saúde. Tem novidades. Aí, fala, aí você ficou lá em quanto tempo você ficou lá em Friburgo, né? Na Então, Unimed? na Unimed eu fiquei até 2012, que foi 2013. Eu cheguei a pegar, depois que o Bernardo nasceu, eu cheguei a retornar. Mas o meu pai teve um câncer muito agressivo. Olha, sério? É. Meu pai, em 2008, meu pai teve um câncer de intestino. E eu vindo para a faculdade ainda, com o resultado dos exames dele na mão, como que são as coisas de Deus. No ponto de ônibus, parou uma moça e falou assim, você tá toda de branquinho, você trabalha na HCT? Aí eu falei, sou estagiária. Ela falou, tô indo para lá, você quer uma carona? Aí eu falei, quero. Fui de carona com ela. E aí ela viu o exame na minha mão, viu que era um histopatológico, que é o exame para poder saber o tipo de câncer. E para minha surpresa, tinha sido ela que tinha feito o exame do meu pai. Sério? Olha como são as coisas. Que coisa. E aí, quando a gente conversando, ela falou, você tá levando esse exame para onde? Eu falei, pro médico do meu pai. Meu pai tá com câncer de canal de reto e tal. Aí ela, como é o nome do seu pai? Aí quando eu falei, ela falou, ela parou o carro. Ela falou, você tá falando sério? Aí eu falei, tô. Aí ela falou, olha, você tá com um problema bem grande na mão. Aí eu fiquei assustada. Aí eu falei, por quê? Ela falou, o câncer do seu pai é um câncer raríssimo. Seu pai tem um adenocarcinoma no canal do reto. Vai dar para fazer a retirada com a colono pela localização dele, mas é um câncer maligno. E o meu pai sempre disse que se ele tivesse um câncer maligno, ele se matava. Nossa. Então, em 2008, sabendo com essa bomba na mão, aí eu conversei com a minha mãe falou assim, a gente não vai contar pra ele o que é. Vamos tratar e não vamos contar. E aí ele fez a retirada, precisava fazer a manutenção a cada 6 meses e ele não aceitava. Porque ele precisava deixar os filhos dele bem. Só que, na verdade, o que a gente queria não era isso, né? Mas não precisou fazer químio, nada disso? Naquele momento, não. Em 2011, ele começou a sangrar novamente. Aí, quando a gente já correu, ele já estava com parede abdominal tomada, e foi químio, rádio, colostomizou. Foi Caraca, não sabia. foi muito pesado. E nesse meio tempo, eu engravidei do Bernardo. Que a gente fala que o Bernardo foi uma injeção de ânimo para ele. Ontem mesmo, eu ainda postei uma foto dele do Bernardo, porque foi quem realizou o sonho dele de ser avô. Era a vida dele. E aí, quando o Bernardo nasceu, meu pai já não estava bem. E aí, o plantão ia mudar. Eu fazia 12 por 60. Ele ia passar para 12 por 36. Aí, eu pedi para ser demitida nessa leva. Porque aí eu seria demitida, pegaria todos os meus direitos e poderia ajudar a minha mãe naquele primeiro momento. Porque eu não estava conseguindo ajudar a minha mãe naquela bagagem. Então, a minha mãe e o meu irmão viveram muito a doença do meu pai. Eu já não vivi tanto. Eu já tinha casado, né? Já morava com o pai do Bernardo e não vivi tanto isso. Então, eu pedi demissão para viver isso ao lado deles. E aí, eu fiquei os 5 meses de seguro-desemprego, eu fiquei em casa só cuidando dele e depois vieram as outras oportunidades de trabalho. Mas lá na Unimed, assim, a minha história até lá, eu pedi demissão, pedi pra gente fazer esse acordo nesse momento, porque seria mais fácil para eu cuidar do Bernardo pequeno e ajudar com a minha mãe, ajudar minha mãe com meu pai. E aí depois, passou 5 meses, aí você voltou a trabalhar? Então, a minha vida é Deus o tempo inteiro. Passaram os 5 meses, eu comecei a surtar. Falei, e agora? O que eu vou O dinheiro fazer, tá acabando, um relacionamento fracassado, meu pai doente, como que vai ser minha vida? Um belo dia eu recebo uma mensagem no meu Facebook de uma enfermeira, essa eu posso até falar o nome, Camila Fel. Ela ia inaugurar a UPA de Piabetá e ela estava procurando uma enfermeira para atuar junto com ela. Se eu topava. Falei, tô indo, agora! E aí a gente começou uma pegada de subir e descer serra todos os dias. Caraca. Porque a gente ia para Piabetá todos os dias, a gente chegava lá por volta de 8 horas da manhã,
quando eu não perdia a hora, né, Camila? E voltava às 5. E aí eu pegava o Bernardo, deixava o Bernardo na creche, descia pra trabalhar, pegava o Bernardo aqui no final do dia, Conseguia ia pra voltar Bom a tempo Sucesso. de pegar? Sim, a creche ficava com ele até às 7, se eu precisasse. Mas como eu saía de Piabetá às 5, 5h40, 6 horas, a gente já tava por aqui. Voava, né? Voava. Quando não pegava trânsito, a Serra Parada com obra, né? Dava tempo. E aí, depois de um certo tempo, eu fui transferida pra Nova Iguaçu. Mas nesse meio tempo, tu tava lá em Bom Sucesso ou Lá tava em em Bom Teresópolis? Sucesso. Tava morando em Bom Sucesso? Não, eu não desde Não que eu voltou saí mais? daqui, eu nunca mais voltei pra Teresópolis. Sempre fiquei em Bom Sucesso. Aí E você eu foi ia e voltava transferida? todos os dias, fui transferida pra Nova Iguaçu. Graças a Deus já tinha o arco metropolitano, né? Que aí atravessava o arco, era rapidinho, mas todos os dias. Mas era perigoso, né? Já era perigoso o Já arco era naquela perigoso. época? Todos os dias. Saía de Bom Sucesso 6 horas. Caraca. Deixava o Bernardo na creche. Aquela rotatória. Em 2014, eu perdi o meu pai. E aí, quando eu perdi o meu pai, foi como se o mundo tivesse acabado pra mim. Mas também foi um ano libertador. Porque em 2014, quando eu perdi o meu pai, eu pensei, cara, eu perdi a pessoa que sempre fez tudo por mim na vida. Ele movia o mundo pra pôr nos meus pés. E eu não morri. Eu tô aqui, eu tô viva. E eu tô fazendo em prol do meu filho. E ali eu tive força também pra sair de um relacionamento abusivo. Foi quando eu coloquei fim no meu relacionamento. Eu me separei no dia 25 de dezembro. Me separei no Natal de 2014. E segui a minha vida. E ali, naquele momento, parece que abriu um leque imenso na minha vida. Eu conheci Karina em Piabetá. E nós nos tornamos muito amigas. Karina é de Piabetá? Não, Karina é de Três Córregos. Daqui a pouco vocês vão conhecer Karina, porque eu vou chamá-la aqui, tá? Ela vai fartar, tá, gente? Só Ela pra tem contar. que vir pros telespectadores ver quem é Karina. Claro que vai vir. Pelo menos dar um oi. Todo mundo conhece Oi, Karina. queridos. E aí eu conheci Karina, a gente estabeleceu uma amizade muito grande pelo problema do meu pai. A mãe dela também teve um câncer, então a Nossa. gente se juntou. Graças a Deus a mãe dela se recuperou, tá aí linda e leve, vivendo a vida dela e desfrutando de tudo com os filhos. E quando eu me separei, nós nos tornamos unha e cutícula. Finais de semana que o Bernardo não estava comigo, era aquela... A gente Era tu e ela. viveu. Só que a minha relação com Karina vai muito além do que a gente viveu, de aproveitar a vida. Quando eu me separei, eu passei por muitos momentos apertados financeiros. Porque era uma nova despesa, era uma nova vida, era uma nova coisa. E Karina pegou um cartão de crédito, deu na minha mão e falou assim, tá aqui. Esse cartão aqui é seu. Você pode usar ele do jeito que você quiser, até você sair desse aperto. Então, assim, aquilo ali pra mim, pra ela pode ter sido uma coisa qualquer. Bom, mas pra você, Mas aquilo né? ali pra mim foi tipo assim, eu tô caindo num abismo, ela me deu a mão e me puxou. E aí, dali pra frente, eu tive certeza que eu sempre pedi a Deus que me desse uma irmã de alma. E Ele me deu. E ali começou a nossa história. Quando foi pra inaugurar a Greg, ela falou comigo, eu não tenho dinheiro. Eu falei, nós temos. O que nós temos, nós vamos começar. E depois a gente vê o que vai dar. E a gente foi. Ah, meu Deus. E Karina trabalhava de enfermeira? Tu conheceu ela de enfermeira? Ódio à primeira vista. Sério? Quando eu olhei pra ela, eu falei, não acredito. Aqui, mas como assim? Ela conheceu ela como enfermeira, ela morava em Três Córregos, mas Porque a amizade de a gente não vocês tinha- era lá de baixo. Então, a Que gente vocês se se conheceu encontravam lá lá? embaixo. Lá embaixo, ela desceu pra trabalhar, ela foi indicada pro plantão e eu fui indicada pra gestão junto com a Camila. A Camila era gestora e Camila era enfermeira-chefe e eu era CCIH. E aí, o que aconteceu? A gente se conheceu lá. Quando eu fui pra reunião de admissão, que eu olhei pra cara da Karina e falei, eu não acredito. O que essa garota tá fazendo aqui, gente? Olha essa cara de nojo. Foi como se eu não tivesse, né? A super simpática, ela, como se ela não tivesse cara de nojo. Falei, não é possível, não é possível, não é possível. Aí depois a coisa fluiu. Mas vocês ainda estavam trabalhando juntas lá quando lá em decidiram Piabetá. pela Greg? Não, aí já é outra história. Aí já é outra história. Então, gente, ó, já que é outra história, a Greg vai vir no próximo bloco. Eu vou chamar os comerciais muito rapidinho e a gente já volta. Já
Já voltamos e foi muito rapidinho, ó. A gente tá aqui com Fernandinha, da Greg. Gente, agora ela vai falar da Greg, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela não sabe, mas eu sempre comento dela com algumas pessoas, sabe? Eu sempre falo assim, caraca, eu fico de bobeira com a Fernanda, cara. Ela pega, ela faz as coisas acontecerem. Não é porque ela tá aqui, não. Mas ela é uma das pessoas que eu cito como exemplo, porque a gente acha assim, fiz uma faculdade de enfermagem, eu tô estagnada a ser só enfermeira, só trabalhar no hospital, mas não. Ela tem uma mente, ela tem uma visão, e nem ela sabe que ela é comentada aqui em Teresópolis também pela visão que ela tem de empreendimento. Então agora a gente vai falar como nasceu a Greg. Então, quando eu saí lá de baixo, nós recebemos o convite para poder montar a regulação de vagas, para ser as enfermeiras fundadoras da regulação de vagas aqui de Teresópolis. E aí, dali, da regulação de vaga, eu fui subsecretária da urgência e emergência. E aí, quando a equipe que trabalhava comigo saiu, eu pedi transferência para Bom Sucesso, para ficar mais perto de casa. E aí, eu falei assim para a Karina no início daquele ano. Falei, a gente vai montar uma clínica. Ela, ficou maluca? Aí eu falei, não, querida, estou normal. Nós vamos montar uma clínica. Aí ela, Fernanda, de onde tu tirou essa ideia? Falei, da minha cabeça. Ela, tu sonhou? Eu falei, não, amiga, não sonhei. E aí a gente tentou algumas oportunidades, a gente tentou algumas parcerias que não chegaram a se solidificar, mas continuamos. O que aconteceu? Quando meu pai faleceu, eu abri mão da entrega pro meu irmão e pra minha mãe. Uhum. Só que naquele momento eu sabia que eu também precisava de alguma coisa que fosse meu. E aí, quando eu saí da Secretaria de Saúde, fui para Bom Sucesso, eu estava muito perto de casa. E eu comecei a ver a carência da saúde de Bom Sucesso. Porque só tinha o pronto-socorro, e o pronto-socorro não dava todo o suporte que precisava. Conta, né? E ambulatório não tinha. Não tinha ambulatório de peso. Quebramos a cabeça. Na época, minha tia estava com a loja dela para ser alugada. Eu falei, a senhora não aluga isso daí, pelo amor de Deus. Aí ela falou, o que foi? Vai fazer o quê? Eu falei, vou montar uma clínica. Ela agora ficou maluca. Depois ela falou assim, vai dar certo. Tia Simone sempre muito pra frente, né? Aí tia Simone falou, não, pode ficar tranquila. Não vou alugar. Tu quer as 3? Eu falei, não, tia Simone, só tem dinheiro pra 2. Não tem dinheiro nem pra 2. Só tem dinheiro pra... Mas tem fé, gente. Sem dinheiro, mas com fé a coisa flui. Aí tia Simone segurou pra gente, tipo assim, durante a obra inteira, a gente não pagou nada. Eu pedi pra minha mãe pra comprar a minha parte da herança móvel, caminhão e tal. E nós começamos a Clínica Greg com 20 mil. Caraca. Tivemos uma bênção, porque Alexandre Molinaro confiou muito na gente, foi nosso responsável técnico. Sério? Entrou junto com a gente, angiologista, né? Eu conheci o Alexandre, quando eu me formei, que eu fazia home care no São José, eu vi o Alexandre e a Renata, e eu falava, meu sonho é cuidar de um curativo deles. Um dia, Alexandre chegou na UPA e falou assim, ô menina, me explica esse negócio aí do sistema. Eu falei, não é possível. O que esse homem tá aqui fazendo aqui? E ali a gente queria... Aí eu fiquei muito nervosa. Ele falou, tu tá tremendo por quê? Tu tá chorando por quê? Eu falei, um dia eu te conto. Aí depois eu contei pra ele toda essa história, que eu sonhava em trabalhar, né, cuidando dos curativos dele. Eu tava com ele ali. Aí ele falou... Aí ele falava sempre comigo, você só precisa aprender uma coisa. Eu falei, o quê, Alexandre? Respirar. Só te falta respirar. Eu levo isso comigo até hoje. Foi um ensinamento. Não respira, você respira aqui, né? Não, gente, eu me perco. Então, quando eu tô muito nervosa, eu falo assim, eu preciso respirar. E ele acreditou, ele comprou a nossa ideia, ele entrou junto com a gente. Ele foi nosso responsável técnico por muito tempo. Precisava ter um responsável Toda clínica de saúde precisa ter um responsável técnico médico. Ah, é? Sim. Que legal. E aí ele foi nosso responsável técnico em um devido momento. Ele saiu da responsabilidade técnica, mas continua atendendo na clínica junto com a gente. Hoje eu não o vejo tanto, mas careca, você é o cara. E hoje quem é a nossa responsável técnica é a doutora Andréa Escobar, uma grande amiga também. Mas aí ali a gente bateu no peito e foi. E aí no finalzinho da obra... Quais os serviços que a Greg... Não, fala do final da obra. Não, quero saber do início e depois vou falar hoje. E aí no finalzinho da obra a gente precisava de uma parte também, meu irmão quis entrar de sócio. A gente falou, a luz no fim do túnel tá ali. Ele entrou de sócio, hoje somos 3 sócios. Eu, a Karina e o Luiz Fernando. Hoje a Gabriela, que é minha cunhada, também é enfermeira, atua junto com a gente. O Luiz Fernando é só administrativo ou ele também fez saúde? Só administrativo. A Gabi ficou na parte da enfermagem junto com a Karina. Elas cuidam da parte da saúde ocupacional, que é a medicina do trabalho, né? E a gente foi à clínica sim, mas lá atrás, quando nós começamos, porque eu sou tão acelerada que eu já tô falando de hoje,
a clínica só tinha atendimento médico. Nós começamos tendo apenas 2 nutricionistas atendendo na clínica. A clínica só tinha 2 nutricionistas? 2 nutricionistas, mais nada? Mais nada. E o Alexandre Molinaro que ia uma vez por mês. E aí, as nutricionistas eram a Thaís e a Tainá, minha irmã. Elas faziam um grupo de emagrecimento à noite. Aí, um dia, a doutora Andréia Escobar bateu na porta da clínica querendo falar comigo. Ela é o quê? Clínica Médica geral e médica da integrativa. Ela faz saúde integrativa hoje. E aí, ela bateu na porta que viu que a clínica tinha aberto e queria atender ali. Olha que bênção. Quando eu falo pra vocês que é Deus, quando Tainá tava fazendo o grupo, ela entrou no escritório e falou, tem uma médica que quer falar contigo. Eu falei, 8 horas da noite? Uma médica que quer falar comigo? Aí ela entrou, a gente conversou, e aí logo em seguida ela já começou a atender. Aí foram abrindo portas. Aí os médicos começaram a ver que era uma clínica ver, séria, exatamente. né, que não era uma brincadeira. Exatamente. O nome do Alexandre também ajudou muito, porque deu peso, né, pra isso. Ele falava da clínica aqui na cidade. E aí começou aí. Aí foi a doutora Maria Cristina Matalobos. Vai falando as especialidades. O quê? Neurologista. Neuro? Ela atende lá com a gente até hoje. Que legal. Qual o nome? Maria Cristina. Maria Cristina. Matalobos. Todo mundo só conhece ela como Maria Matalobos, né, se eu não me engano. Aí passaram alguns urologistas. Hoje quem tá com a gente é o Renato Martins, né? Nossa equipe de psicólogos, nós começamos com uma. Hoje nós temos 3. Todas com a agenda lotada. Porque precisa, né? Precisa. Psiquiatra nós temos 2. Dr. Carlos também. Eduardo e o doutor... Me escapou. Dr. Elton, que começou a atender com a gente no ano passado, né? Também tá bombando lá com a gente. Temos dermatologista, hoje nós temos 2. Sério? A doutora Márcia e a Natália Feital. Gente, eu tô olhando pra Karina porque meu chaveirinho tá bem me dando cola de tudo, porque às vezes Olha, gente, ela não tá vesga não, tá? Se vocês lá que ela tá olhando pra lá, ela não tá vesga, é porque ela tá pegando cola. Desde a época da escola. E aí temos também endócrino, doutora Maria Tereza, tá lá com a gente. Tati, que é pediatra e alergista. E a gente tá vindo com uma novidade imensa aí, porque ela se especializou em autismo, na pediatria. Nossa, que legal, hein? Então tá chegando aí uma novidade muito grande. Mas nós começamos só com atendimento médico. E aí veio a odonto. Hoje nós temos a equipe de odontologia. Sério? Sim, doutora Ana Letícia, a Carol e a Karina. Elas atuam lá com a gente. Depois mas me fala, as 2 lojinhas não deu, né, amor? Esquece. Não, né? eu peguei a terceira. Porque isso tudo de higiene nas 2 lojinhas. Não, peguei a terceira. Começamos com 5 consultórios. Hoje 2 consultórios tiveram que virar parte administrativa. Um é estoque. Karina hoje, inclusive, estava lá surtada. Vou infartar com esse estoque. E o outro virou a sala da gerência. E aí, do outro lado, entrou laboratório. Nós temos laboratório. Algumas coisas são próprias, outras são terceirizadas. Sério? Sala de vacina. Ué, e onde estão as outras salas dos outros médicos? Do outro lado. Meu pai. Então, os médicos, eles são escalados, Revezam, né? Então, né? a gente consegue escalar nos 3 consultórios. Temos a doutora Leide, que é ginecologista e obstetra. Né? Gente, eu não vou lembrar de todo mundo e vão querer me matar depois. Então, eu vou parar de falar o nome de todos os médicos. Melhor, né? Hoje são mais de 20... Pra não passar vergonha. gente. Hoje são mais de 20 médicos atuando com a gente. Cara, que bacana. Então, assim... E como esse ano eu tô mais intensa na brisa, algumas coisas eu até perco o capítulo lá. Temos ultrassonografia, temos ecodoppler, ecocardiograma. Toda a parte de imagem nós temos na Agreg. A Agreg é bem completa. Mas como foi essa parte de imagem? Por exemplo, vocês tiveram que comprar os equipamentos? Não, nós terceirizamos com os médicos. Ah, legal. Os médicos levam os equipamentos, são portáteis. Que bom, né, que tem essa opção, facilita né? muito a vida. Né? Dermato, atende estética. Sim. Exame de sangue, tudo? Tudo. São mais de 5 mil tipos de exames, toxicológico. Sério? A gente faz tudo. Sala de vacina, com todas as vacinas do mercado. Vacina da gripe, a gente faz várias ações durante o ano para as vacinas da gripe. E aí quem administra essa parte? Quem faz toda a administração? Dos médicos, né, contabilidade, tudo? Por muito tempo, eu e Karina fizemos tudo sozinhas. Só nós 2. E aí, no ano passado... a gente já não tinha mais mão, porque ficou uma coisa muito... grande, graças né? a Deus está muito grande. Mas é como eu sempre falo, comece e aprimore no caminho. Então, diariamente, a gente vai aprimorando as coisas. Então, agora, quem cuida de toda a gestão presencial na clínica é Karina, junto com a Tamires, que é a nossa gerente. Eu cuido do financeiro,
porque o financeiro eu faço de qualquer lugar, então eu consigo fazer da brisa, né? E a Gabriela auxilia a Karina na parte de enfermagem do trabalho. E aí nós temos a Ana Paula, que é a nossa coletora. Ela cuida de tudo do laboratório. Temos a Dara, que é uma bênção que chegou na nossa recepção. E temos a Nayara, que cuida do WhatsApp de casa. Ela faz a parte de agendamento, de agendamento não, de confirmação de agenda, toda remotamente de casa. E é o que eu sempre falo, gente. Eu pude ver isso agora, né, depois do Woman Concept, mas eu falo que a gente não consegue ser tudo, né? Não. A gente precisa fazer com o que a gente tem no início. A gente também não pode querer começar, né, ser empreendedor, já sei, eu só começo se eu tiver uma recepcionista, se eu tiver isso. Comece com o que você tem. Mas o importante é você ter a visão, porque às vezes, sabe o que eu vejo? O que eu vejo muito salão, tá? Porque eu já passei por isso e vejo que a maioria dos salões acabam sendo assim. Eles vão abrir um salão, aí tipo, começa a ganhar um dinheiro a mais, quer reter. Porque agora eu tô ganhando melhor se eu contratar alguém. Então, assim, a gente sabe que no início, né, do empreendimento, para você crescer, para você plantar, para colher lá na frente realmente frutos que permaneçam, não adianta. Você teve um dinheiro aqui, você vai investir no marketing, teve outro ali, eu vou contratar uma recepcionista, vou contratar uma gerente, porque ninguém faz nada sozinho. O tempo para crescer, não. No início até você faz, mas para crescer não tem como, No início da Greg, eu e Karina éramos recepcionistas. Então, no início era assim. E como a gente não saiu, nós saímos do plantão tem um ano e meio... Ano passado. Nós saímos do plantão ano passado, porque até o ano passado a gente não tirava dinheiro da Greg pra gente. A gente só reinvestia. E aí éramos assim, né? Nós duas e tínhamos uma recepcionista, que era a Geórgia, que foi o nosso braço direito por muito tempo. E a coisa foi indo, por fim a gente viu que uma só não dava mais conta. E aí você vai aumentando, vai aumentando. E o que é muito difícil pro empreendedor, eu acho que pro ser humano, é delegar. Porque quando você delega, na sua cabeça você está perdendo poder. Mas não é isso. Não é. Não é isso. Quando você delega, você está dividindo o conhecimento com outras pessoas que vão produzir que você também vai conseguir produzir mais, né? Exatamente. Essa semana a gente estava no Rio e a gente já estava conversando. Se eu não tivesse aprendido, porque eu era muito centralizadora. Tudo era eu. Nada acontecia sem que eu desse o aval final. E aí eu precisei trabalhar isso em mim. Falei, gente, se eu continuar assim, eu não vou crescer nunca. E aí durante o ano passado, do meio do ano pra frente, eu ficava pra elas assim o tempo todo. Vocês se organizem. Ano que vem eu não tô aqui. E elas acharam que eu tava brincando. Tamires, presta atenção. Ano que vem eu não vou estar aqui pra apagar teu incêndio. Karina, olha a segurança. Ano que vem você vai fazer o que eu faço. Então, ano passado eu já comecei a treinar elas pra isso. E elas estão aí batendo um bolão. Elas não precisam de mim. Tá vendo? Isso não quer dizer que eu perdi o meu poder. Não. Isso quer dizer que eu acendi a luz da minha equipe para que a gente possa caminhar cada vez mais junto. Porque uma lâmpada ilumina. Agora, várias lâmpadas... Pronto. Esquece, esquece, porque aí vocês vão entender no próximo bloco o porquê, né, meninas? Que ela teve que se ausentar. E aí, tô coladinha com ela, tá? Próximo bloco, vou chamar já a gente volta. Já voltamos muito rápido aqui, vamos falar o porquê que ela se ausentou, mas antes, amores, olha só, tem filial, a Greg tem filial. Fala aí, Fê. Ano passado, nós inauguramos a filial da Greg em Santa Cruz, interior de Nova Friburgo. O nosso nicho, o nosso foco é o interior. Então, assim, a gente se especializou mesmo em cuidar da saúde do interior. Porque nascida e criada lá, eu vejo as necessidades e todo o interior é carente.
E aí surgiu a oportunidade. Não, e eles não querem vir pra cidade pra ir no médico, né? Não, agora eles não querem Agora nada. eles, entendeu? Graças a Não, já Deus. não queria. Às vezes, né, tinha uma coisa, não posso largar. Às vezes, sei lá, de não vir pra cidade mesmo, essa cultura de ficar preso. Eles acham perda de tempo, né? Eles não veem isso como cuidar da saúde. Ai, vou perder tanto tempo indo lá e tal, não querem. E aí nós montamos a filial em Santa Cruz. Hoje a gente tem lá a Girlaine, que é nosso braço direito. E lá em Santa Cruz, inclusive, a gente tem fisioterapia. Tem sala de pilates. E tudo que a gente tem em Bom Sucesso, a gente tem em Santa Cruz. Sério? Em miniatura. A clínica de Santa Cruz, ela é reduzida. Tem todas as especialidades, laboratório, sala de vacina, o pilates. Toda terça e quinta a gente está por lá. Então a gente ainda consegue dar esse Ou seja, vida badalada, né? A badalada. Mas me conta, Fê, e aí? Me conta, porque ó, gente, vamos falar também, tá? Porque eu vou te falar. Eu sempre falo, e ouvi dizer esses dias, né, que é muito fato isso. Se você tiver dinheiro e não tiver a mente, esquece. Teu dinheiro não adiantou nada. Mas se você tiver uma mente brilhante, aquela mente de empreendedora, esquece, tá? Você vai fazer o dinheiro para conseguir. Então, assim, ela teve, por isso que ela tá decolando. Ela e Karina, gente. Karina não quer vir aqui falar com vocês, tá? Ela não quer que eu mostre ela, tá? E aí, Fernandinha vai falar da Brisa, que eu quero que ela fale da Brisa com vocês. Meu bebê! Então, a Brisa, ela foi um segundo plano, na verdade, né? Porque o que aconteceu? 5 anos de Agreg, nós tínhamos 2 planos, porque todo projeto você precisa ter uma meta. Ou nós começaríamos a parte hospitalar, ou nós montaríamos uma farmácia de manipulação. E aí nós vimos que a parte hospitalar estava um pouco ainda longe para acontecer, resolvemos a farmácia de manipulação. Só que empreender, para mim, significa tempo de qualidade com os meus filhos. E eu tenho 2. Tenho o Bernardo, de 10 anos, e o José, que é o nosso mascotinho, de 3 anos. Eu estava ficando muito longe deles. Então, na frente da nossa casa, tem lojas da minha sogra. A loja do meio é a loja de roupa do meu marido, a loja e as outras lojas estavam alugadas. E aí a gente conversou com a minha sogra e pediu para ela se ela poderia pedir a loja para a gente fazer a farmácia de manipulação ali. E ela topou. E aí eu falei, Karina, agora é tudo certo, né? Farmácia de manipulação, a linha de cosméticos e papapá. Só que uma farmácia de manipulação, ela tem várias normativas dentro da RDC. E uma delas é que você não pode ter uma linha de cosméticos à venda na sua prateleira. Ah, é? E aí eu perdi o encanto pra mim, né? Porque eu queria o cosmético. Mas por que eu queria o cosmético? Porque eu comecei a estudar e a praticar a medicina integrativa na minha vida com a doutora Andréa Escobar. E ao desinflamar, você precisa desinflamar. Se você quer ter uma vida produtiva, se você quer ter uma mente tranquila, você tem que desinflamar, você tem que sair do convencional, sai da caixinha. E o cosmético intoxica. Fui estudar cosmetologia. Entrei de cabeça na pós-graduação de cosmetologia, fiz o curso da cosmetologia do bem. Falei, agora eu preciso da farmacêutica, gente, porque como que eu vou fazer? E aí a Suelen, a nossa farmacêutica responsável por todos os cosméticos, mas eles são todos elaborados por mim. E em dezembro, a menina que trabalhava na loja, que hoje é a Brisa, engravidou. Caraca. Aí meu marido falou assim, vão entregar a loja? Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, vão entregar a loja. Falei, então você e Karina podem se preparar. Aí ele, eu sabia, por isso que eu vim te avisar. Aí eu falei, minha sogra, a senhora segura essa loja aí, pelo amor de Deus, eu não sei como não. Mas a gente vai montar e vai lançar a Brisa. Assim nós fizemos. Em dezembro a gente começou, né? Aí pra eu sentir qual ia ser a aceitação, porque eu queria vir pro terapêutico, pro óleo essencial, eu estudei o fato das velas aromáticas e terapêuticas e das essências terapêuticas. O aroma de casa não ser só um aroma. Ele ser uma terapia através dos óleos essenciais. E foi um boom no Natal. Eu montei dentro de um quarto na minha casa. Sofri até fakes aí no Instagram me atentando à minha vida. Você tá chamando isso aí de laboratório? Aí eu falei, não, querida, eu estou apenas começando. Porque pra Sempre vela... tem os que não fazem nada, né? Pra criticar. Porque pra vela e pra aromatizador, eu não precisava de legalização, eu não precisava de nada. Então eu podia fazer, é caseiro, literalmente caseiro. E explodiu no Natal. Foi ótimo. Falei, gente, a gente tá no caminho certo. Aí eu desenvolvi um sérum pra mim, pro meu uso. Pra tratar a rosácea e acalmar o meu melasma, acne e hidratação. Todo mundo queria.
Comecei a usar ele de dezembro pra frente, todo mundo queria. Falei, Karina, a gente chegou no lugar certo. E aí, quando foi em janeiro, começamos a obra da loja. Em fevereiro, a Brisa finalizou. 4 de março, nós abrimos a Brisa com uma linha já com protetor solar facial, né, com cor e sem cor, protetor solar com repelente, toque seco para o corpo, sérum, sabonete, corpo e facial. Acho que era só o que a gente tinha quando nós... E as velas, né? E as velas e o home spray. E os sais de banho. Era só o que a gente tinha quando a gente começou. Hoje nós já estamos com 20 produtos. Que bacana. Todos desenvolvidos, estudados e preparados por nós. Eu faço toda essa parte. Karina cuida de toda a parte administrativa. Karina é o financeiro dessa empresa. Graças a Deus eu me livrei dessa parte. E aí a gente está indo, né, caminhando. Eu sempre pedi para Deus para que Ele soprasse o nome da Agreg aos 4 cantos do interior. E eu também pedia para Ele que Ele me desse uma família sólida. Porque quando você tem tranquilidade dentro de casa, você tem paz para trabalhar. E eu fui presenteada com isso. Porque o meu marido, eu nem posso falar muito porque eu choro. Também não vou levantar muito a bola dele não, porque, né? Levanta que ele merece, Fernanda. Ele vai te assistir, amor. Vai até chorar de lá. Nem conheço ele, mas vou conhecer. Chegou a me dar calor. Ele é um anjo de Deus na minha vida. Eu falo que eu fui plantada ali naquele quintal porque Deus sabia do que eu precisava. E o meu marido, a minha sogra, eles são os meus braços. Eles fazem tudo. Mês passado eu não fiquei um final de semana em casa. E o meu marido segurou a peteca cuidando dos nossos 2 filhos. Sendo que o Bernardo é filho dele de coração. E foi vendo o amor dele pelo Bernardo que eu tive coragem de gerar o José Pedro. Porque eu tenho um alicerce absurdo. Ele aceita, ele embarca junto comigo, ele apoia, né? Ele é meu rotulador dos cosméticos, porque tudo é feito ali junto com a gente. E uma empresa familiar, ela é isso. É estar ali junto, é dar a mão, né? E eu tenho isso. Ontem eu até postei no Instagram, repostei uma foto, eu, ele e Karina. Porque Deus sabia que eu precisava deles para ser o meu alicerce. Porque às vezes eu... E quem me conhece, conhece as minhas oscilações. Sabe que eu não sou forte o tempo todo. E eles conhecem só de me olhar. Então, tipo assim, quando acontece alguma coisa, Karina, bora. Pode sair daí. Ele é a mesma coisa, Fernanda, pode parar. Então, você tem quem te leve à frente. Então, a minha família foi o presente que eu precisava de Deus para poder dar sequência ao empreendedorismo. Ter paz para trabalhar. Porque imagina, eu estar lá no Rio trabalhando pensando no que está acontecendo aqui. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho essa paz no meu coração. Então, você colocando Deus na frente, consagrando tudo nas mãos dele, a coisa fica não é mais fácil. Porque o problema ele sempre vai existir. E ela fica mais leve. Exatamente. Ela fardo, fica mais né? leve. É leve. É leve. E aí a gente vai nessa pegada, nessa sequência, para que a gente possa estar sempre dando ênfase. A Brisa é um bebezinho de 5 meses, então por isso que eu me ausentei da Agreg, porque eu preciso dar todo o meu gás hoje ali na Brisa. Daqui a pouco não, ela vai decolar, e aí na hora que ela decolar, eu já vou só pensar na minha... No próximo empreendimento, Jeová. Na minha produção de óleos essenciais lá no nosso sítio, porque eu quero paz, eu quero aposentar cedo, né? Esse ano eu já completo 36, com 40 muito nova, eu já quero Fê. desacelerar. Não, tá muito nova. Mas deixa eu te falar, se você pudesse não, você vai falar, porque agora eu quero que as pessoas aqui falam, você é de uma força enorme, Fê. Nunca falei isso pra você, mas você é inspiradora demais. A sua história inspira. É pra me fazer chorar agora no final? Você inspira quem te vê e não fala, é porque tem recalque. Porque, na verdade, eu vou falar, Fernanda, pra mim, sempre foi uma potência. Conheci ela, a gente nunca foi assim tão íntima. Na época que ela era minha professora, a gente até era. Depois a gente ficou anos sem se ver. Mas eu acompanho Fernanda sempre no Instagram. Cara, e foi uma pessoa assim que eu falo, Fernanda, cara, eu fico impressionada. E do mesmo jeito que eu olho, você pode ter certeza que as pessoas não falam, mas é o que elas sabem que você é. Pode ter certeza disso. Ai, eu fico e você é uma inspiração para quem quer empreender, para futuras empreendedoras, para quem precisa levantar do sofá, né, sair, agir a vida. Então, assim, queria que você deixasse, assim, uma mensagem mesmo aqui para mulheres que vão estar te assistindo aqui,
sabe? É o que Fernanda deixaria aqui de ensinamento depois de tantas coisas, né? Tantos anos, tantos aprendizados, que ainda virão outros. A gente sabe que vai vir, mas assim, até aqui, Deus te sustentou. É nítido. Eu gosto muito de falar com as pessoas que creem em Deus, que colocam Deus na frente. E o que você pode falar aí? Primeiro, muito obrigada. Cheguei a ficar arrepiada. Não vou chorar porque eu me controlo agora. Bom, gente, a base de tudo é Deus. Né? Como eu já falei, entrega para Ele, confia. Mas a palavra, mestre, ela já te dá a dica. Oração. Orar e continuar sentado no sofá não vai fazer com que as coisas aconteçam. Orar e achar que Deus vai tirar de você todos os problemas do dia a dia, esquece, que também não vai acontecer. Mas existem duas frases que eu levo para minha vida e que eu acho que quando você coloca ela para a sua vida também vai te ajudar muito. Comece com o que tem e aprimore no caminho. E mudar dói, mas não mudar destrói. Então, essa frase, ela foi a frase do meu caderno de capa preta por muito tempo. Porque a gente tem muita dificuldade de apontar para nós mesmos. Mas quando você aponta para o outro, você tem 3 dedos virados para você. Então, você precisa olhar mais para os seus desafios e mudar eles. Porque eu não posso te mudar, Carla. Mas eu posso mudar a Fernanda. Então, mudar dói. Porque dói apontar para você e dizer, nossa, você está sendo egoísta. Ou então dói para apontar para você e dizer, nossa, por que você está fazendo isso? Mas não mudar te destrói. E muita humildade. Porque a humildade, ela é a chave de todo conhecimento. Porque você entra e sai de lugares simples e de lugares extremos com a mesma essência. E isso faz com que você seja você e que não precisem de máscaras, porque máscaras caem. Então, assim, eu podia chegar aqui e falar um repertório lindo, mas não seria eu. Em algum momento eu ia me perder. Então, ser natural, ser humilde, ter essa capacidade de entregar a sua vida para Deus, de entender que você não é perfeito, mas que você pode caminhar todos os dias em prol de melhorar. Eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, que amanhã eu acorde melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que eu fui hoje. Porque é só isso que a gente precisa para a gente evoluir. Não só espiritualmente, como no dia a dia, no convívio com as pessoas e no trabalho. Porque enquanto a gente estiver nesse sistema, a gente precisa de dinheiro para viver, né, gente? Que isso, gente! Ó, Fernandinha, vou te falar, que recado, falou tudo. Até pra mim. Você pode ter certeza que esse Womancast serviu pra me inspirar como mulher, como empreendedora. Frases suas que eu vou guardar aqui, porque eu adoro gente de frases assim que leva pra vida. E o que é bom pra mim, eu retenho mesmo e guardo, tá? Quero te agradecer. Pode falar, pode terminar de falar. Também quero te agradecer pela oportunidade, quero te parabenizar pela mulher que você é, pela empreendedora, pela mãe, pela esposa e principalmente pela coragem. Porque eu não sei se você lembra, mas eu já fui sua cliente lá no Vale Feliz, na sua casa. É mesmo? Tu tá brincando? Já. Sério? Fui fazer progressiva, lá na sua casa. Do mesmo jeito que você lembra que eu fui sua professora. Gente, sério, eu não lembrava. Eu lembro que eu passei por você e olha a Carla potência de hoje, né? Então, assim, as coisas acontecem, mas porque ela entregou e fez a parte dela, não caiu do céu, né? Ai, que bom, gente, olha, fico feliz, Fê, obrigada mesmo, tá? Você é uma bênção. Não é só por isso, eu sempre falei de você, a gente vai ter muitas coisas juntos, eu creio que a gente também, né, falei que eu quero colar, porque a gente tem que colar com gente que decola, não adianta colar com gente que vai te levar pra baixo. Mas Fernanda é uma empreendedora, eu sempre falei isso para as pessoas, assim, quando eu conhecia, né, quando vai gente de lá, eu falo, gente, não tem jeito, ela é demais. E quero estar aí na brisa, a gente vai lançar uma collab, se Deus quiser, esse ano ainda, né? Tenho fé. Para coisas lá terapêuticas do espaço e do novo espaço. Mas quero te agradecer, Eu tá? que agradeço o convite. Que a sua vida, assim, seja realmente inspiração, continue sendo, né, para outras mulheres que te cercam, tá? Quero chamar a Daniel aqui. Dani, vem. Porque semana passada, gente, o irmão dele tava aqui, aí rolou um ciúme. Esse Não é Daniel, pode. meu filho, lindo. Fala oi com as meninas. Oi. Com os meninos também, né? Oi, gente, fala. Oi, gente.
Aqui, ó, ele tá na TV, gente. Mas quero chamar a Karina aqui. Karina, vem. Pra Não, gente mas eu terminar o como programa, dizer não, Karina. Karina. Vem aqui, senta Quero do meu mostrar pra ladinho. vocês. Karina não que está aqui, mas olha. Gente, ela é dos ela tá- bastidores, mas ela é a força de Fernanda. Ela é... Cara, aquela lá. Ela vai matar a gente, mas a gente vai terminar o programa com ela aqui do lado. Olha que linda. Senta aqui, linda. Vai lá, Com gente. seu São Bento ó. aí pendurado no seu bolso. Olha aí, gente, olha. Fala oi. Oi, gente. Gente, eu não sou nada sem essa menina, absolutamente nada. Olha lá, ela tinha que aparecer, né, Ela gente? ainda tá de uniforme. É, porque- olha lá, ó, tá vendo? Porque hoje o Ralou. nosso laboratório completou 4 anos. E hoje, na parte da manhã, nós chegamos lá às 7h30 da manhã. Quem me segue no meu Instagram pessoal viu. Nós oferecemos para todos os nossos clientes hoje um escalda-pés e uma massagem dos pés. Olha que tudo! E quem tava lá fazendo isso era nada mais, nada menos do que nós. Tá vendo, gente? Que bênção, né? Então, assim, Karine, sacanagem. Karina! É uma bênção. Literalmente. É uma bênção e a gente se despede desse Womancast cheio de mulheres aqui maravilhosas. Tem outra ali, tá, gente? Filmando tudo, mostrando tudo. Mas eu quero agradecer, primeiramente, a Deus a oportunidade de conhecer mulheres tão fortes e poder trazer a história delas aqui pra vocês, tá? Ó, um beijo. Até o próximo Womancast, se Deus quiser. Tchau, tchau.